A empresa brasileira de Correios e Telégrafos está com inscrições abertas para quase 4.000 vagas, além do cadastro reserva para o programa Jovem Aprendiz. Os interessados devem acessar o site dos Correios e se inscreverem até o dia 13 de março. As inscrições são de graça e para participar da seleção, os candidatos devem ter entre 14 e 22 anos completos, estar matriculado em uma escola e cursar, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental. A renda familiar, aprovação escolar, série atual e participação em projetos sociais vão receber uma pontuação de acordo com o edital e serão critérios utilizados na seleção. O selecionado terá uma jornada de 20 horas semanais, salário de R$ 413, vale transporte, vale refeição ou alimentação e vai ainda participar de um curso de aprendizagem de assistente administrativo. O site para inscrição é este que está no vídeo. Atualmente, a legislação brasileira não prevê o crime de terrorismo, mas a situação deve mudar em breve com a aprovação pela Câmara Federal do texto que trata o assunto. A expectativa agora é se a presidente Dilma Rousseff vai vetar algum item do projeto. A decisão da Câmara excluiu as manifestações sociais da lei antiterrorismo. Esse era um dos pontos mais polêmicos da proposta, porque alguns deputados interpretaram o trecho que incluía extremismo político como uma tentativa de barrar as manifestações. Agora o projeto vai para a sanção da presidente Dilma Rousseff. A pressão por aprovar logo a lei antiterrorismo surgiu devido à proximidade das Olimpíadas do Rio de Janeiro. O texto define terrorismo como prática cometida por uma ou mais pessoas de atos para intimidar ou coagir o Estado, organização internacional ou pessoa jurídica, nacional ou estrangeira, com o objetivo de provocar terror. O projeto havia sido aprovado na Câmara em agosto do ano passado, mas quando passou pelo Senado em outubro, sofreu modificações e precisou voltar à Câmara. O texto final prevê pena de 12 a 30 anos para quem praticar atos terroristas. E para falar sobre o texto aprovado pela Câmara e pelo Senado, converso agora com o professor de Relações Internacionais da PUC Goiás, Giovanni Ocado. Olá, professor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Leira, boa tarde aos telespectadores. Giovanni, hoje a gente não tem, então, essa lei específica. De que forma que funciona isso? Não se trata de questões de terrorismo hoje no Brasil? Fundamentalmente, o Brasil ele não lida especificamente com a criminalização da atividade terrorista. O que nós temos atualmente é, no artigo 4º da Constituição, em que se define os princípios pelos quais o Brasil rege as suas relações internacionais, o repúdio ao terrorismo. E, por outro lado, também, no artigo 5º, em um de seus incisos, se prevê que o terrorismo ele é um crime que é impassível de graça e anistia e até mesmo de inafiançável. Não só para quem executa, mas também para quem manda e para quem, eventualmente, podendo evitá-lo, acaba se omitindo. E, particularmente, este projeto de lei que está em tramitação, ele versa exatamente a regulamentar esse inciso do artigo 5º da Constituição. E o que deve mudar aí? Olha, eu acho que existe uma necessidade operacional de que haja uma tipificação do terrorismo enquanto crime. Por quê? Principalmente, como a reportagem demonstrou agora, com a necessidade de dar respaldo jurídico para a atuação dos órgãos competentes quando se trata das Olimpíadas, né? Essa chegada das Olimpíadas. Eu acho que é bom que se diga que não é algo propriamente novo no Brasil. Nós já tivemos iniciativa no ano de 2011, 2013, principalmente pensando nas questões dos grandes eventos, mas ele veio de fato à tona agora, e parece que dessa forma está ganhando mais força. Os projetos anteriores foram reprovados no Senado e não seguiria adiante. Agora, esse projeto já está para a sanção presidencial, né? E pode ter algo, a presidente pode, de repente, vetar algum ponto desse projeto que foi aprovado agora? Olha, eu acho que existem duas coisas quando a gente pensa no terrorismo. A primeira é o que é o terrorismo e, segundo, quem define e como faz, né? Por exemplo, não há uma definição universal do que seja terrorismo. Não existe consenso nem acadêmico e nem mesmo consenso político sobre o termo. Eu vou te dar um exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ainda que tenham definido o terrorismo, há definições diferentes por determinadas agências. Por exemplo, o Departamento de Estado define de uma forma e, eventualmente, o Departamento de Estado de outra forma. No caso do Brasil, essa é a primeira tentativa de definir propriamente no instrumento jurídico legal, mas, por outro lado, a ABIN já adota determinadas definições. Agora, até que ponto essas definições são convergentes é que a gente vai ter um problema para enfrentar. E, particularmente, o que está gerando polêmica é,
Por um lado, os movimentos mais conservadores acreditam que é um tipo de crime que não condena movimentos sociais e particularmente o MST. E por outro lado, setores mais ligados à sociedade civil condenam porque, de certa forma, essa lei está criminalizando as manifestações, né? E aí, professor, seria uma questão política também, né? É uma questão absolutamente política. Porque aí, de acordo com o que foi aprovado agora, essas movimentações, que seriam até o que a gente tem conferido aí desde o ano passado, movimentações contra o governo federal, eles primeiro seria o crime, agora já não é mais. Então, a discussão é longa. Eu acredito também que essa lei ela vem à tona agora na pauta do governo brasileiro, porque no ano passado, aliás, em 2014, 2014 o Conselho de Segurança, né, da ONU, ele acabou aprovando uma resolução em que determina que os países tipifiquem, né, atividade criminal àqueles cidadãos que eventualmente se envolverem com atividades terroristas no estrangeiro. E a gente está falando em um contexto em que há uma difusão do Estado Islâmico pelo mundo, né, e até mesmo uma adesão ao Estado Islâmico fruto desse espalhamento do Estado Islâmico. E se você olhar os números, por exemplo, cerca de 30 mil combatentes estrangeiros de mais de 90 países acabaram aderindo ao Estado Islâmico. Então, acho que há uma pressão também internacional no sentido de que o Brasil tipifique o terrorismo como uma atividade criminosa. Professor, eu tenho aqui entre os itens, o texto aprovado inclui atos como incendiar, depredar meios de transporte público ou privado ou qualquer bem público. Isso aí entra agora, né? Essas ondas que a gente tem visto de violência, de incêndio a ônibus, ele se torna terrorismo. Pela lei, ele vai ser considerado terrorismo. Agora, qual é o problema também? Indiretamente, isso daí pode estar ligado com manifestações. Por exemplo, tome-se como exemplo o caso dos Black Blocs, né, que eventualmente acaba utilizando, né, de depredação do patrimônio público no contexto das manifestações. Mas aí que está. Não quer dizer necessariamente que as manifestações sejam representativas desse bloco, mas esses grupos acabam se utilizando das manifestações para tentar provocar, de certa forma, às vezes o tumulto, né, e aí categorizando pela lei agora como terrorismo. Agora, eu vejo talvez um problema de equilíbrio, né? Até que ponto, por exemplo, um brasileiro que faz isso pode ser equiparável com um terrorista da Al-Qaeda? E agora, politicamente, como é que nós vamos lidar com esse dilema perante ao mundo depois, para justificar? Em casos específicos, tirando casos de manifestação, por exemplo, a gente vê às vezes um caso de incêndio a um ônibus. Esse caso aí específico, fora de movimento social, ele é considerado, né? Já é considerado terrorismo. No Brasil, eu diria assim, né, essas questões hoje elas estão mais ligadas à alçada da segurança pública, né? Eu acho que talvez antes mesmo de a gente tipificar ou até esclarecer melhor o que é o terrorismo, a gente tem que passar por um debate, né? Até que ponto o terrorismo se difere de um crime que coloque em ameaça a ordem pública, né? Embora haja menções explícitas da questão da ordem pública nesse projeto de lei que está em tramitação. E existe a lei coloca o Brasil aí nessa questão de se reorganizar por ter risco de casos de terrorismo? Olha, no caso do Brasil, eu acho que pela visibilidade internacional e particularmente a gente está falando agora das Olimpíadas, eu acho que não é o Brasil sendo alvo do terrorismo, né, o país, mas eventualmente uma atividade terrorista que ocorra no Brasil e particularmente no contexto das Olimpíadas, delegação estrangeira. Aí, na verdade, esse ato não é um ato contra o Brasil, mas é um ato contra o país, enfim, a nacionalidade estrangeira por causa de alguma questão. E que foi praticado aqui. E que foi praticado aqui. Então tem que ter uma legislação. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço. O assunto ele tem muito ainda a ser discutido. A gente espera aí que tenha, claro, essa sanção ou não, né, da presidente Dilma, mas ainda tem muito a ser discutido. Eu conversei agora com Giovanni Ocado, que é professor de Relações Internacionais aqui da PUC Goiás.